são armas físicas, se a nossa luta não é contra sangue nem carne, da onde vem a força para que possamos vencer Satanás? Aqui, ó. E a palavra de Deus permanece em vocês. Meus irmãos, é por isso que nós precisamos de palavra. Salmo 119, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O que nos dá força? A força vem da palavra. E aí, entendam muito bem o que eu vou falar agora. Vamos orar para pedir força. Não estou falando que está errado, mas vamos orar na palavra. Porque vem da palavra. Vamos clamar por uma unção para nós vencermos as tentações. Não estou falando que está errado. Mas o que nós precisamos é de palavra. Cuidado. Quando a gente começa a entrar numa subjetividade de quase que uma experiência mística, quando, na verdade, o que nós precisamos é isso aqui, olha só. Jovens, escrevi a vocês porque são fortes. Como? Da onde vem essa força? E aqui, mas isso aqui não é o vigor físico da juventude? Não estou dizendo que esteja errada essa interpretação, mas tem algo além disso. Veja, a força, porque vigor físico, meus irmãos, não vence Satanás. Eu não posso passar 30 horas na academia, meu irmão passa 30 horas na academia. Isso não me faz vencer Satanás. Portanto, se nós entendermos todo o raciocínio, escrevi a vocês porque são fortes, e vocês já venceram o maligno. Como que nós somos fortes e vencemos o maligno? A palavra de Deus permanece em vocês. Meus irmãos, o que nos fará vencer ou não o maligno é a palavra de Deus. Permanecer. Porque muitos de nós conhecemos, mas a palavra não permanece. Eu provo isso quando a gente faz evangelismo. A maioria conhece a palavra. Tu cita o versículo, o cara conhece. Mas a palavra não permaneceu. Portanto, o que é necessário para que nós vençamos o maligno e tenhamos força para tal, é que a palavra permaneça. Por isso, quando ele fala para os pais, ele fala: pais, escrevi a vocês, porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Ou seja, tem permanecido no coração de vocês. O que nós precisamos, o que a igreja precisa, o que qualquer ser humano precisa, é de palavra. Aí, veja, o Dr. Shedd fala o seguinte, sobre conhecer a palavra. Além do sentido vulgar de perceber por experiência, denota uma relação pessoal com Cristo e com Deus que determina a nova vida. Juntamente com o saber, salienta a inabalável segurança do cristão. O que ele está falando é o seguinte, que o conhecer a palavra não é só algo superficial, meus irmãos, mas veja, é uma relação pessoal com Cristo, uma segurança inabalável. É aquilo que a Bíblia diz que ninguém pode nos tirar da mão do Senhor. É essa segurança, é aqui que vem a força, meus irmãos. Porque ao conhecer a palavra, nós cremos que não importa o que aconteça, ninguém pode nos tomar da mão do nosso Pai. E aqui está a força, a segurança da casa construída sobre a rocha, que muito mais do que as dificuldades do cotidiano, diz respeito quando vem um ataque na nossa fé, na nossa mente, no nosso coração, permanecermos firmes no caminho que é Jesus Cristo. A nossa força virá da palavra e, portanto, nós necessitamos de conhecimento da palavra. Gente, fez sentido isso? Tranquilo, de verdade, de boa? Então tá bom. Renan, de boa? Então tá bom, pode passar. Que aí, veja, tendo isso como pano de fundo, porque, olha só, ele vai falar agora assim, não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Só que aí, se ele só começasse daqui, você ia falar assim, isso é papo de pastor, não pode amar o mundo. Mas na prática, o que eu faço? Ele já falou o que faz, e o que é? Permanecer na palavra. Então, ele já deu o caminho. Permaneça na palavra é o caminho para que nós não pratiquemos o quê? Não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Por quê? E aí ele explica. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Meus irmãos, amar o mundo, lembrem-se, as pessoas citam muito errado um versículo que diz assim, o dinheiro é a raiz de todos os males. Não é isso. É o amor ao dinheiro. E aqui... Lembra aquilo que eu falei na primeira vez que a gente pregou sobre João, que João segue um raciocínio circular. Então, ele vai e volta, vai e volta, vai e volta. Se a gente pegar isso tudo que a gente vai falar agora, vocês vão entender isso. Ele começa falando que, como é que a gente pode vencer o amor ao mundo?
pela palavra. Só que aqui ele acrescenta uma informação. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O que é o amar o mundo? Amar o mundo é quando qualquer coisa ocupa o lugar de Cristo na minha vida. Isso é igual a anticristo. Ele vai falar sobre o anticristo. Eu vou explicar isso com mais calma. Mas o que é o espírito do anticristo? Porque no capítulo 4 ele fala sobre o espírito do anticristo. O espírito do anticristo não é uma entidade, tá? O espírito do anticristo é qualquer coisa que ocupa o lugar de Cristo na minha vida. Por isso que é anticristo, aquele que se opõe a Cristo. Quando nós amamos o mundo, nós estamos colocando o mundo no lugar de Deus. Isso é igual à idolatria. Isso é igual à quebra do primeiro mandamento, que diz que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. É o buscar o reino do Senhor em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Agora, quando nós amamos o mundo, e novamente, o que é amar o mundo? É simples, é quando qualquer coisa, desde uma prática pecaminosa até algo que não seja pecado, ocupa o lugar de Deus na minha vida. Um vício? Sim, mas pode ser um parente. Qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus na minha vida, eu estou amando o mundo e as coisas do mundo. E é claro que não teremos o amor do Pai. E se não temos o amor do Pai, estamos condenados. Por isso que o amor ao mundo é igual à condenação da alma. Agora, entenda bem, meus irmãos. Esse amar o mundo, não. E aí, reparem. Mas João 3,16 não diz que Deus amou o mundo? Qual é o ponto, então? O ponto é simples. É aquilo que eu falei. É quando o mundo ocupa o lugar de Deus na minha vida. Não estou falando que eu não tenha que me importar com o mundo, quer seja pessoas, quer seja a natureza. Não é isso. Porque Deus amou o mundo. Só que nada nunca ocupou a santidade de Deus. Amar o mundo aqui no contexto de pecado é quando o mundo se encontra no lugar de Deus. É quando o mundo torna-se anticristo. Deu para entender isso, gente? Ou embolou? Tranquilo, né? Aí eu separei um comentário aqui da Nova Almeida. Não amo o mundo não deve ser lido como uma completa rejeição ao mundo, uma vez que João 3,16 Deus amou o mundo. Em vez disso, João adverte contra uma devoção ao sistema do mundo que está em oposição a Deus. Então, não é que você tem que rejeitar o mundo, vou para uma caverna me esconder. Não é isso. O que eu não posso é permitir que o mundo ocupe o lugar de Deus na minha vida. Tranquilo, meus irmãos? E agora vem um versículo fantástico. 16, pode passar. Esse versículo explica o pecado. Leiam enquanto eu bebo água. Não precisa ler em voz alta não, só ler para si mesmo. Né? Para quem está mais acostumado com a revista atualizada, é quando ele vai falar sobre a concupiscência na carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Sempre quando você quiser saber assim, como é que eu pequei? Às vezes a gente vê homens de Deus, mulheres de Deus praticando coisas, que a gente pergunta assim, mas como é possível isso? Só que muito mais importante do que ver na vida do outro, porque a gente não foi chamado para julgar ninguém, né? Não posso escrever o cisco no olho do meu irmão se tem uma trave no meu. É olharmos para nós mesmos e como é possível nós que temos conhecimento, que caminhamos com Cristo, pecarmos em coisas que, gente, às vezes é difícil. Você fala assim, não, é impossível. Às vezes a gente até pensa o seguinte, não, essa pessoa então nunca foi cristã. Que são coisas tão... Está aqui a explicação nesse versículo. Esse versículo é um versículo fundamental para toda a doutrina, tá? E eu vou explicar esse versículo a partir do pecado de Eva e depois eu aplico para nós. Porque tudo que há no mundo, então, vamos lá, porque tudo que está no mundo não procede do Pai, mas procede do mundo. Então ele vai falar sobre pecado, obviamente. Como acontece? Aí ele explica. Os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida. Se vocês se lembrarem, e vocês se lembram, em Gênesis capítulo 3, na verdade em Gênesis capítulo 2, Deus tinha dado uma ordem para Adão e Eva. Vocês podem comer de todos os frutos, só não podem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal.
Em Gênesis capítulo 3 vai acontecer a queda. Eva vai comer do fruto, depois vai dar ao seu marido, que irá comer também. Bota Gênesis 3:6. Por favor. Para a gente caminhar junto e fazer um estudo de casa. Olha lá. Vocês sabem, a árvore do conhecimento do bem e do mal estava no meio do jardim. Portanto, é óbvio que Eva já tinha visto aquela árvore 1 milhão de vezes. Só que depois que, vocês lembram da sequência, né? A serpente vira para Eva e fala assim, o que foi que Deus disse? Veja, está testando se você permanece ou não na palavra. Esse é o caminho, o sistema do pecado. O pecado sempre antes testa o seu conhecimento da palavra. Aí a serpente pergunta, né? O que foi que Deus falou? E Eva responde, Deus falou que não podia tocar nem comer do fruto. Só que Deus não tinha falado isso. Deus tinha falado que não podia comer. Deus não falou que não podia tocar. Aí você fala assim, mas qual o problema de tocar? O problema não está em tocar ou não tocar. O problema está em acrescentar algo à ordem de Deus. Quando a serpente pergunta para Eva, o que Deus falou? E Eva demonstra que não tem o conhecimento porque Deus falou, não coma, ponto. Eva falou, não pode comer nem tocar. Então a serpente, que é Satanás, testou Eva no conhecimento. Se Eva tinha permanecido na palavra, não permaneceu porque Eva acrescentou. E uma vez que Eva acrescenta algo à ordem de Deus, a serpente então é enfática, vocês não vão morrer, Deus mentiu, pode comer. No momento então, primeiro você testa se permaneceu na palavra, como a gente falou. Satanás então dá a proposta, a tentação. Finalmente Eva, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. O que é isso? Isso é o desejo dos olhos. Meus irmãos, por favor, não sejamos simplórios. Isso aqui não está falando se você olhou uma mulher na rua ou não olhou. É claro que também está incluso isso, mas é algo muito além disso. É simples. O pecado, a proposta, a tentação, sempre vem no nosso conhecimento da palavra e irá trazer desejo aos nossos olhos. Isso foi com Jesus. Satanás esperou Jesus estar com 40 dias de fome para fazer Jesus olhar para a pedra e desejar ter o quê? Pão. Porque Jesus estava com fome. Então veja, por isso que eu falei que não é só uma questão de olhar a mulher, é algo muito mais amplo. Que ali no deserto não tinha nada com relação a sexual. Era a fome física de Cristo e Satanás faz Jesus olhar para a pedra, porque Satanás vai falar, né? Se tu és o filho de Deus, mande que essa pedra se transforme em pão. E aí Jesus dá uma resposta maravilhosa. Não só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o pecado, quase que eu morri agora, o pecado, ele vai fazer com que aquilo que nós não víamos dessa forma, passemos a ver. É boa, veja, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, e aqui, agradável aos olhos. O pecado sempre vai ser agradável aos olhos, e novamente não estou falando só de questão sexual, eu estou falando, por exemplo, de vingança. Você tem um desejo de se vingar de uma pessoa, porque a pessoa realmente fez algo, uma barbárie contra você. Quer seja, eu já atendi pessoas que matou o próprio estuprador. Eu entendo. Não estou negando que assassinato não seja pecado. Agora, eu entendo a pessoa que mata o estuprador, que estuprou ela. Quando ela era... É um homem que foi estuprado na infância por um outro homem, e quando ele cresceu, ele foi atrás do cara e matou o cara. O ponto qual é? É que o ato pecaminoso, que num primeiro olhar é abominável para nós, torna-se agradável aos olhos, se nós falharmos na palavra. É o que João vai falar sobre os desejos dos olhos. Ficou claro isso, meus irmãos? Tranquilo, né? Eu acho que isso aqui é fácil de entender. E aí, a partir do momento que se tornar agradável aos olhos, e nós permitirmos isso, alguns vão falar, né, que muitos autores falam isso, que o primeiro olhar não é culpa nossa, que às vezes o negócio acontece na nossa frente, mas o segundo olhar a culpa seria nossa, né? Só uma frase de efeito, não vou comentar sobre isso. Mas uma vez que tornou-se agradável aos olhos,
Isso, então, passa a ser agradável ao quê? A nossa carne. E eu não estou falando carne pecado, estou falando carne a nós. Porque João fala, né? O desejo dos olhos e o desejo da carne. Veja. Porque ela vai, então, a árvore era boa para se comer. Meus irmãos, o pecado é sempre assim, tá? Novamente, o exemplo da vingança. Às vezes, você tem aquele desejo, mas chega um momento em que você, então, torna-se agradável aos olhos se vingar. E isso, então, passa a ser agradável a nós como um todo, ao nosso corpo, ao nosso ser. Nós conseguimos justificar o ato. A nossa carne clama por cometer aquele ato. E aonde entra a soberba da vida? Porque ele vai falar aqui em João, porque tudo que há no mundo, o desejo da carne, dos olhos e a soberba da vida, aonde está a soberba da vida? Simples. Volta o versículo desse aí, de Gênesis 3. Pode voltar? Está aqui, ó. Deus havia dito o que para Adão e Eva? De que se eles comessem, eles iam morrer. É certo que vocês não morrerão. Aonde está a soberba do pecado? A gente peca achando que a gente não vai morrer, mas vamos morrer. O pecado, meus irmãos, sempre funciona dessa maneira. Primeiro vem o desejo nos olhos, depois o desejo na carne, porque isso vem para todo o nosso corpo, o nosso desejo como um todo, a nossa mente e coração. E então, porque geralmente a gente fica naquele conflito, né? Você olhou, desejou. E aí seu corpo como um todo quer aquilo, mas sempre tem aquele conflito. Não vou fazer porque é pecado. Não vou fazer porque é pecado. Não vou fazer porque é pecado. Mas vem a soberba da vida. Não vai dar em nada. Claro que vai dar. O quê? Na morte. Essa é a estrutura do pecado. Volta lá para 1 João, por favor. 2,16. Exatamente, veja. Os desejos dos olhos, você viu. A sua carne, o seu corpo, o seu organismo passa a desejar e vem a soberba da vida. Qual é? Não vai ter consequência. Isso é o que há no mundo. E aí, meus irmãos, veja, se eu só pregasse esse versículo, seria verdade, porque é a palavra de Deus, mas seria algo extremamente duro. Só que João, ele não começa daqui. Antes, ele já deu a solução para isso aqui. Qual é a solução para isso? Permanecer na palavra. Isso é a beleza do Evangelho. Porque o Evangelho, a luz de Cristo, ilumina o nosso pecado, mas não ilumina o nosso pecado para expor. Porque Cristo foi exposto na cruz, na vergonha da cruz, mas a palavra ilumina o nosso pecado para nos trazer a solução dele. E qual é a solução? Jesus Cristo, o nome pelo qual nós temos salvação, perdão dos pecados. Veja como todo o raciocínio circular de João se complementa, meus irmãos. É possível vencer isso. O desejo dos olhos, o desejo da carne e a soberba da vida. Como? Permanecendo na palavra. Por isso, novamente, Salmo 119, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Gente, fez sentido? Para mim fez. João, eu te chamo de João, Renan. Renan, fez sentido? Então tá bom. Eu separei aqui um comentário. Sim, isso aqui é muito bom. A Bíblia de Estudo da Reforma faz um comentário muito bom, muito bom, muito bom. Porque está falando sobre amor, né? Olha só que coisa fantástica. Deixa eu ver se eu vou comentar isso agora ou se eu comento em seguida. Calma aí. Sim. Nesse contexto, volta o versículo para o 15. Nesse contexto de amar, olha só. Bíblia de Estudo da Reforma. Jesus mostrou-nos o amor de Deus na cruz. Isso aqui é muito legal. Esse é o amor que a lei ordenou, mas que nunca poderemos cumprir. Como assim? O antigo mandamento era: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Todos nós sabemos esse mandamento, meus irmãos. Só que todos nós quebramos esse mandamento. Ninguém ama o próximo. Jesus, então, ele soluciona esse problema com... Eu nunca tinha pensado nisso, igual o presbítero Moisés falou na sexta. Olha só. O antigo mandamento, amarás o teu próximo, nos condena, pois não amamos o próximo como nós mesmos. Já o novo mandamento qual é? Que vocês amem uns aos outros como? Como eu vos amei. Está enraizado na obra de Jesus, que nos liberta da culpa. Ou seja, o antigo mandamento qual era? Amarás o próximo. Só que a gente não ama. Então isso nos condena.
Em Jesus, no amor de Jesus, nós não amamos pelo nosso amor. Aí é aquilo, cadê a Melina? Que a gente conversou na sexta. Não é por obra nossa, não é por mérito nosso, é pelo quê? Agora a gente ama o próximo como Cristo nos amou. Então a gente faz pela obra de Cristo. Como nós vencemos o amor ao mundo? Não é por nós, porque nós não conseguimos amar a Deus acima de todas as coisas. Então isso nos acusa. Mas quando Jesus cumpre toda a lei, nós amamos a Deus porque primeiro Ele nos amou. O padrão não é mais o padrão da obra humana, do merecimento humano, porque nós não merecemos, mas é através de Cristo. E aí passa o versículo. Através de Cristo, eu posso vencer isso. E Cristo está onde? Na revelação da palavra. Fez sentido tudo isso? Eu achei muito legal isso. Não sei se vocês acharam. Você achou, Mirielle, muito legal isso? Que bom, muito obrigado. Eu gostei da sua empolgação. Tipo assim, caramba, isso foi muito fantástico. Isso aí, muito legal. Eu também achei. Bem, pode passar. E aqui é fantástico. Porque, olha, ora, o mundo passa. Bem como os seus desejos. Eu escrevi um comentário. Isso foi eu que escrevi isso. Que João, ele chegou à mesma conclusão de Salomão. Só que ele aplicou diferente. Salomão, vocês sabem, a gente tem que tirar um período para a gente trabalhar Eclesiastes. Porque Eclesiastes óbvio, por mais que vai falar que tudo tem o seu tempo determinado debaixo da terra, Eclesiastes é um livro extremamente depressivo, porque Salomão está falando de uma depressão absurda. Quando ele escreve vaidade, vaidade, tudo é vaidade, não há nada de novo debaixo do sol. Veja, é a mesma conclusão aqui, o mundo passa. A nossa vida é como um sopro, bem como os seus desejos, tudo é vaidade, nada tem sentido. A questão qual é? É que se por um lado Salomão chega a essa conclusão de que tudo é vaidade, que o mundo passa, etc., ele não conseguiu aplicar o que João aplica, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Novamente, qual é o parâmetro para ficar claro? O mundo passa, meus irmãos, mas o amor de Cristo que nos faz permanecer na sua vontade, isso nos leva para a eternidade. Esse é o ponto, e é esse o argumento de João. O que João está argumentando para nós é o seguinte: não estou negando que o pecado não seja prazeroso e não traga saciedade momentânea. O que João está deixando claro é o seguinte: que vai saciar, só que momentaneamente, mas existe algo que não é momentâneo, que é o quê? A vontade de Deus. Se nós fizermos essa vontade, nós permaneceremos para sempre, meus irmãos. O mundo é passageiro, o desejo do mundo é passageiro, os prazeres do mundo são passageiros, assim como as dores do mundo são passageiras. Senão a gente cai naquele discurso de que tudo prazer é pecado. Isso é mentira. Quem criou o prazer emana de Deus. Agora, a deturpação do prazer se torna pecado. Tá? Mas o que há de bom vem de Deus, porque Deus é bom. O que ele está dizendo é muito claro, meus irmãos. E esse é um argumento. Tudo vai passar, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanecerá para sempre. E como nós fazemos a vontade? Pela palavra. Veja como tudo converge para a palavra. E aí eu separei um comentário. A Bíblia de Estudo da Fé Reformada vai falar o seguinte: o fato de que o mundo passa e de que o crente permanece eternamente reflete a ideia de que os últimos dias já chegaram, mas ainda não foram levados à consumação. Falando espiritualmente, esse passar já começou para o velho mundo, porque Cristo destruiu o poder do pecado. Ou seja, o mundo já está passando, meus irmãos, e que nós possamos permanecer em Cristo, porque aí vai vir uma questão. Veja como é muito legal ver como João raciocina e como Paulo raciocina. A gente tirar um dia só fazer um comparativo disso. Passa o versículo. Que aí vem uma questão. Filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Aí aqui embolou, tu fala assim: caramba, eu nem sabia que o anticristo estava vindo, e agora acabei de saber que tem vários anticristos. O que significa isso? Calma, não fica nervoso, vou beber água enquanto você pensa sobre isso. Meus irmãos, eu não vou desenvolver a escatologia
porque o tema não é esse. Mas só para deixar minimamente claro, é o seguinte. O que é a última hora? A última hora é o período depois que Jesus subiu para os céus. Ponto. Então, nós estamos na última hora. Ah, mas essa última hora já tem 2000 anos. Tem, mas é a última hora. Por quê? Porque depois disso não terá mais nada. Bom. O final dos tempos é dividido em 3 partes. Princípio das dores, grande tribulação e arrebatamento. Nós vivemos aquilo que a Bíblia chama, Marcos 13, a gente vai trabalhar Marcos 13 em algum momento, o discurso escatológico de Jesus, é chamado de princípio das dores. Você fala assim, poxa, esses são os princípios? Esse é o princípio, tá? O princípio das dores se iniciou em 70 depois de Cristo. Por que exatamente 70 depois de Cristo? Porque foi quando o templo de Jerusalém foi destruído. Jerusalém foi sitiada. Mais uma vez os judeus se rebelaram contra Roma. E aí Roma vai vir e vai tacar fogo, vai destruir tudo. Ponto, no ano 70. Entre a destruição do templo e a vinda do anticristo, esse período, que é o que a gente está, se chama princípio das dores. Quando o anticristo surgir, começará um novo período, chamado grande tribulação. E a grande tribulação vai continuar até o dia da segunda vinda e o arrebatamento. Ah, mas mas vai arrebatar a primeira igreja? Não vai? Isso é outro assunto. Eu só expliquei os 3 períodos. Agora, se o anticristo vem, como assim muitos anticristos têm surgido? Ponto número 1. João é o único que usa o termo anticristo. Paulo não usa anticristo. Paulo vai falar, por exemplo, sobre o abominável da desolação. Gente, o anticristo vai surgir e vai ser uma pessoa. Ah, mas essa pessoa como é que é? Vai ser consagrada a Satanás? Isso a gente não sabe, não importa. O que importa é que quando o anticristo surgir, todos saberão que é ele. Ah, mas ele já está no nosso meio? Não. Por que eu posso afirmar que o anticristo não está no nosso meio? Porque se estivesse no nosso meio, todo mundo saberia. Gente, entenda uma coisa, as coisas escatológicas não são subjetivas. Quando o anticristo surgir, não haverá dúvida, ponto. Assim como Jesus, quando voltar, não vai ter dúvida. Então, assim, fica tranquilo, tá? Ah, não, mas a lua se converterá em sangue. Então, quando está naquele eclipse que a lua fica vermelha, será que é Jesus voltando? Não, relaxa. Relaxa. Ah, mas se quando Jesus voltar, eu estiver tomando banho, vou subir pelado? Meu irmão, minha irmã, relaxa, né? Sim, não é isso que importa. Terá vestiduras brancas para que não seja exposto à nudez. Então, relaxa, tá? Relaxa, né? Sempre tem essa preocupação, né? Ah, meu Deus, marquei o date para aquele dia. Bem, a varoa aceitou, Jesus voltou. Poxa, relaxa, que no céu vai ser muito melhor. Mas vamos voltar para cá. Então, o anticristo vai surgir. Vai ser uma pessoa, tá? Vai, ponto. Mas a conversa não é essa, porque não é sobre isso aqui. A questão qual é? Como assim muitos anticristos têm surgido? E aí, novamente, a gente precisa entender aquilo que João, no capítulo 4, vai chamar de o espírito do anticristo. Como assim muitos anticristos têm surgido? Simples e fácil. Lembrem de tudo que a gente já falou. Anticristo é tudo aquilo que quer ocupar o lugar de Cristo. Portanto, anticristo pode ser mágoa. Isso aqui eu não estou alegorizando, estou afirmando o que a Bíblia afirma. Pode ser uma pessoa. Por que Lutero, na Reforma Protestante, quando ele escreve um livro em 1500 e... não sei, acho que 20. Ele escreveu um livro chamado O Cativeiro Babilônico da Igreja, em que ele fala, Lutero não é meio revoltado, ele fala assim, o Papa é o anticristo. Ele não está falando que o Papa é o anticristo da grande tribulação. O que ele está falando é o seguinte, o Papa não dizia que era a boca de Deus na terra? Se o Papa é a boca de Deus na terra, Lutero ele falou coisas assim, ele falou que o Papa era o anticristo e que a Igreja Católica era a grande meretriz do Apocalipse, a besta, né? Faz sentido, tá? Eu sei que é muito forte, eu não falaria isso, mas faz sentido. Por quê? Porque se algum pregador, pastor, papa, o raio que seja, virar para você e falar o seguinte, eu tenho a nova revelação, essa pessoa está querendo ocupar o lugar de Cristo, essa pessoa é igual a anticristo.
Meus irmãos, se eu chegar para vocês e falar assim, vim revelar algo que nunca foi dito, eu estou atuando não pelo Espírito Santo, mas pelo Espírito do Anticristo. É por isso que não existe mais revelação de doutrina. Não estou negando revelação pessoal, não estou negando que Deus não possa chegar e falar assim, e usar uma pessoa para te dar uma revelação. Não estou negando, mas eu também não estou afirmando que eu concorde com isso. Só não posso negar. Existe uma diferença entre... A gente precisa ter, gente, parênteses, humildade teológica. Existem coisas que eu não defendo, mas eu não tenho como falar assim, é antibíblico. Como, por exemplo, uma pessoa virar para mim no meio da rua e falar assim, Deus mandou te dizer. Eu não tenho como dizer biblicamente que isso é mentira, mas eu não estou falando que eu concorde com isso. Deu para entender, gente? Então, só para deixar claro. Então, revelação pessoal existe? Sim. Eu concordo? Não, mas eu não posso negar. Agora, revelação de doutrina não existe. Por isso que não pode existir o que hoje? Apóstolo. Não estou dizendo que todo mundo que se diz apóstolo é anticristo. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que, pode ser ignorância, o apóstolo tinha a função de trazer novas doutrinas. Não existem novas doutrinas. Cuidado. O que importa dizer é o seguinte, que o que são esses anticristos que têm surgido? Meus irmãos, são as heresias, são os falsos profetas, são os falsos mestres, são os falsos conteúdos doutrinários. É tudo aquilo que quer ocupar o lugar de Cristo, que se opõe a Cristo. E vejam bem, João faz questão de dizer isso aqui, ó. Como vocês ouviram, ou seja, Senhor, mas eu fui enganado pelo pregador. Mentira, porque você já sabia, está escrito, como vocês ouviram. Jesus já tinha avisado há muitos anos que isso ia acontecer. E eu provo, tá? Quer ver? Bota Marcos 13, versículo 21. Por isso que não tem como usar como desculpa, mas eu fui enganado porque o pregador era muito eloquente. Então, é Jesus que está falando. Então, se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou olhem, ali está ele, não acreditem. Se você acredita, o erro é seu e é meu. Pode passar. Porque surgirão falsos cristos. Quem são os falsos cristos? É o anticristo. E falsos profetas, operando sinais e prodígios. Então esse papo, não, mas lá a pessoa foi curada, ninguém está negando que foi curado. O que está se afirmando é o seguinte, pode ter sido curado, mas naquele dia muitos dirão, mestre, em teu nome expulsamos demônio, curamos lá, apartava de mim maldito. Para enganar, e olha, se possível quem? Os próprios eleitos. Por isso que esse papo de que, e aí novamente a gente entra, aí Mirielle, aquilo que a gente conversou. Por isso que eles, e aí vem a grande pergunta, que já me fizeram, é possível perder a salvação? Eu entendo que sim, por quê? Se é possível enganar o próprio eleito, eleito é quem? É quem foi predestinado. Então é possível enganar o predestinado? Discute com Jesus, não fui eu que falei. Isso aqui é Jesus falando. É óbvio que o tema de perda de salvação é muito complexo, e não dá para resumir agora, e não é o nosso foco. Você pode botar na nossa caixinha de perguntas, que a gente pode falar sobre isso, tá? E só fazer um parênteses dentro do parênteses. Muitos temas, gente, eu vou falar o seguinte, olha só, pode ser tanto isso quanto pode não ser, tá? Você pode defender que não é possível e você está certo. Assim como eu posso defender que é possível, tá? Mas o ponto qual é? É que enganar o eleito, veja que Jesus usa a expressão eleito, predestinação, eleição, tá? Pode passar. Estejam de sobreaviso. Tudo isso tenho pedido a você. Jesus já nos deixou de sobreaviso que anticristos iam surgir, meus irmãos. Não tem como ter desculpa para quando nós caímos em heresia. Por que não tem? Volta o raciocínio. Permaneçam aonde? Na palavra. Gente, por isso que a Bíblia tem resposta para tudo, né? É fantástico isso. Já estejam de sobreaviso. O que é sobreaviso? Não sei se você já trabalhou de sobreaviso. Sobreaviso você tem que ficar com o teu celular quando está trabalhando de sobreaviso, porque a qualquer momento podem te ligar, você tem que sair e fazer. Esteja de sobreaviso que os anticristos já estão atuando. Que o espírito do anticristo já está atuando
dentro da igreja. Porque Judas estava onde? Dentro da igreja. A questão qual é? Que se nós caímos por erro nosso. Porque Jesus já... Isso aqui é sermão escatológico, Marcos 13. Estejam de sobreaviso. E aí, volta lá para 1 João. E aí, olha só, exatamente o que eu acabei de falar. Pode passar. Eles saíram do nosso meio. Então, sim, dentro da igreja. Por que a gente se escandaliza? Já está escrito que ia sair do meio da igreja. Por que a gente se escandaliza? Falta de conhecimento. Eles saíram do nosso meio, mas não eram nossos. É Judas. Lembra? Judas, na última ceia, sai do meio, mas nunca fez parte. E aí ele explica, porque se tivessem sido nossos, teriam permanecido. Meus irmãos, cuidado, quando a gente sai. Não estou falando sair de denominação não, tá? Estou falando sair da igreja de Cristo. Se nós não permanecemos na palavra, talvez nós nunca tenhamos sido filhos de Deus. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Que Deus tenha misericórdia para que a gente não esteja aqui, né? Mas veja, vai acontecer. Por que a gente se escandaliza? O anticristo já está. E aí que eu fiz um comentário. Sabe aonde a gente vê hoje claramente o espírito do anticristo? Nas mensagens em que nós somos o foco de Deus, em que a Bíblia precisa ser atualizada, em que eu sou o centro da doutrina. Não somos. O centro é Cristo, meus irmãos. Toda mensagem que o centro não é Cristo, toda mensagem que o centro não é Cristo, essa mensagem vem de quem? Do anticristo. Gente, é simples. Ou Cristo está no centro, ou quem não é Cristo no centro é o quê? Anticristo. Portanto, qualquer mensagem que Cristo não seja o centro é uma mensagem anticristã ou anticristo. Essa é a gravidade da coisa, tá? Já pensou, meus irmãos, que miséria pregar uma mensagem anticristo? Deus me livre, Deus nos livre. Fazer um desserviço dele, agir pelo espírito do anticristo. Uma mensagem que não tem Jesus, em que, gente, isso vale para qualquer coisa, tá? Desde, novamente, do catolicismo lá na Idade Média, até hoje em dia a teologia da prosperidade, da libertação, do não sei o quê. Cristo é o centro. Por que Cristo é o centro? Porque no nome dele nós vencemos o pecado. E aí que a gente volta para o raciocínio. Não sei se vai dar tempo de terminar, não. Mas passa aí. Mas, e aí eu gosto muito disso, vocês têm a unção que vem do santo. Meus irmãos, você tem a unção que vem do santo. E todos têm, quase, e todos têm o conhecimento. O que é essa unção que vem do santo? É o Espírito Santo. O Espírito Santo que nos cela. Por isso que o Espírito Santo testifica, meus irmãos. Eu não estou negando. Às vezes você ouve uma coisa que você fala assim, caramba, será? Como? O Espírito Santo testifica. Agora eu tenho que ter intimidade com o Espírito Santo. O Espírito Santo vai testificar, meus irmãos. Essa unção, eu botei o laser na minha mão. Essa unção que vem do santo, e todos têm conhecimento. Veja que aqui agora ele não fala mais pai ou filho, o pai ou jovem. Isso aqui se aplica a todos. A Melina que se batizou ontem, a você que tem 30 anos de batismo. O Espírito Santo está conosco, meus irmãos. Nós já fomos selados com o Espírito Santo. E você sabe como funciona selo. O selo não pode ser rompido, a menos que eu queira sair. Mas o selo do Espírito Santo não pode ser rompido por vontade de Satanás e não de Cristo. Só se eu permitir. Portanto, nós já temos o Espírito Santo da promessa, a unção que vem dele, que nos concede um conhecimento para que possamos discernir os espíritos. Se vem de Deus, se vem do anticristo. Por isso, meus irmãos, e aí veja como o revestimento de poder é igual à Bíblia. Por isso que esse papo das igrejas ditas reformadas, que reformados nós também somos, mas as igrejas, não tem Espírito Santo, não tem batismo com o Espírito Santo, erra.
Porque veja como revestimento de poder, que é unção, é igual ao quê? Conhecimento, que é igual à Bíblia. Por isso que ser pentecostal é Bíblia e Espírito Santo. É fogo com Bíblia, né? Aí é a Bíblia de fogo, olha só, isso é muito bom, né? A Bíblia pegando fogo, tá, na cabeça de Satanás, voador na cabeça de Satanás. Então, isso que é ser pentecostal, tá, meus irmãos? Perguntou, mas se vocês quiserem perguntar qual é a diferença de pentecostal para neopentecostal, depois eu explico. Mas uma defesa aqui da nossa denominação. Então, bota 2 Coríntios 1, 20 e 22. 20 a 22, por favor. Vejam, porque todas as promessas de Deus têm nele o sim. Por isso também por meio dele se diz amém. Para a glória de Deus por meio de nós. Pode passar. Mas aquele que nos confirma, juntamente com vocês em Cristo, que nos ungiu é Deus. É Deus que confirma juntamente com vocês em Cristo. Pode passar. Ele também pôs o seu selo em nós e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Como assim? O que é o penhor? O penhor é aquilo que você usa para fazer medidas, né? Então, aquilo que vai medir, que vai basilar, que vai pesar, para você saber se aquilo que você está ouvindo é de Deus ou não é, é o selo do Espírito que está nos nossos corações. Por isso, nós precisamos de revestimento de poder, intimidade com o Espírito Santo. Bíblia, Efésios 1, 13 e 14, por favor. Nele também vocês, depois de que, veja novamente, gente, está vendo como Ah, não, vocês fazem muito barulho, vocês fazem muito barulho, grita muito, não sei o que, blá, blá, blá. Meus irmãos, vejam, como palavra e Espírito Santo não se opõem, pelo amor de Deus, muito pelo contrário, só há verdadeiramente Espírito Santo e dons do Espírito Santo na palavra. Como é impossível que você diga que tem conhecimento da palavra, se não há manifestação do Espírito Santo? Você pode conhecer o papel, mas verdadeiramente, sem demonstração do dom do Espírito Santo, não estou falando falar em línguas, o que eu estou falando é que até para interpretar a palavra, isso é dom, porque não provém de nós, do contrário, você não vai entender, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Isso é o quê? O selo do Espírito Santo da promessa. Então vamos lá, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Pode passar. O Espírito, novamente, é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade. O que é isso? Quando Jesus nos chamar, em louvor da sua glória. Meus irmãos, hoje, como nós discernimos qualquer coisa, palavra, Espírito Santo revelando, manifestando, iluminando através da palavra. Então busquemos o revestimento de poder para tudo. E aí, isso recai uma obrigação sobre vocês. Por que eu estou falando sobre vocês? Porque vocês que estão ouvindo, vocês têm por obrigação testar tudo o que eu falo. Tudo. Se você não testar e eu estiver falando uma heresia, quer seja porque eu estou falando de propósito, ou quer seja porque eu sou burro, você erra, tanto quanto eu. Eu erro porque estou conduzindo o rebanho para o inferno, e aí pagarei por isso. Agora, a ovelha que ouve e não sabe discernir a voz do pastor, erra, porque Jesus falou que o bom pastor chama as ovelhas pelo nome e elas reconhecem. Então, você já tem o Espírito Santo. Cabe a você julgar, é discernir, meus irmãos. Não aceite nada que seja dito aqui em qualquer lugar que não seja demonstrado na Bíblia. Agora, tenha humildade, porque às vezes a gente discorda de algo porque a gente não concorda. Mas não é isso. Não é isso. Não tente torcer o texto para caber na sua visão de teologia, que é o que muitas vezes a gente faz. Ah, mas Deus não predestina? Predestina. Mas Deus também não fala sobre livre-arbítrio? Fala. Eu não posso querer anular um outro, porque a Bíblia fala dos dois. Do contrário, eu estou torcendo o texto para caber no meu entendimento. Aí está errado. Mas prossigamos. Veja como é muito, muito bom isso. Bota versículo 21 lá de 1 João, isso aí, volta lá. E aí, olha só. Não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade. Veja que a gente sabe com quem está falando, né? Mas porque vocês, meus queridos irmãos, vocês conhecem. E porque nenhuma mentira procede da verdade. Então, olha só, novamente, se nós caímos em mentira, é porque não temos conhecido as Escrituras. Pode passar. Quem é o mentiroso? O anticristo. Quem é o anticristo? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Esse é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Novamente, meus irmãos, qualquer
Eu tinha separado uma frase de Lutero, que eu não sei onde eu botei. Cadê? Lutero faz um comentário sobre isso. Aqui, Lutero diz que o anticristo é aquele que se opõe ao invés de Cristo ou no lugar de Cristo. Quem é o anticristo? É aquele que quer ocupar, ou seja, ser adorado na sua vida no lugar de Cristo, ou que se opõe. E é o que está aqui. O anticristo é o que nega o Pai e o Filho. Meus irmãos, negou a Jesus é anticristo, negou o Pai é anticristo. Então não vem com esse papo, mas todas as religiões, respeitamos a todas, mesmo que todas vão levar para o inferno, é seu direito, vai respeitosamente para o inferno, à vontade. Com todo respeito e carinho, mas com todo respeito, tu vai queimar no inferno, vai, porque se nega o Pai e o Filho, é anticristo, ponto. Ponto. Quem vai te respeitar é Satanás com um tridente no teu fígado, lá até a eternidade. Então, não precisa me xingar, eu não sou... Só estou falando. Agora, qual é a verdade? A verdade é Cristo. Fora disso é mentira, porque aquele que nega Cristo é mentiroso, ponto. Então, cuidado, meus irmãos. O que nós precisamos é de Cristo. Shedd fala o seguinte, doutor Shedd. 3 marcas de um cristianismo autêntico. Pensemos se nós temos essas 3 marcas. 1. Uma marca teológica, fé em Jesus como Cristo, o Filho de Deus encarnado. Não acredito que isso aqui para nós sejamos mais tranquilos. Agora começa a complicar mais. 2, moral, obediência aos mandamentos. 3, social, o amor fraternal. Veja, meus irmãos, se nós nos opomos a Cristo como centro, a obediência aos mandamentos e ao amor fraternal, amar como Cristo amou, não pela nossa prática, que a gente não tem como, estamos nos opondo a Ele. Estamos na mentira. Cuidado, cuidado. Pode passar. E aqui ele vai continuar o raciocínio, né? É muito simples. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Novamente, negou a Jesus. Não, gosto muito de Jesus. Não importa, não serve a Jesus, está negando. E aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Por isso, meus irmãos, aqui a gente fala sobre a nossa confissão de fé. Por isso que a pergunta que eu fiz para a Melina antes do batismo, qual foi? Você confessa Jesus? Por isso que o que importa é confessar a Jesus. Meus irmãos, o que nós precisamos é confessar a Jesus. É Jesus. É Jesus, 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 Jesus. Esse é o nome que está acima de todo nome, pelo qual nós temos a remissão dos pecados. É isso. E aí, caminhando para o final, que agora a gente vai rápido, versículo 24. Meus irmãos, isso tudo é para dizer o quê? Aquilo que ele começou falando, lembra que João é circular? Ele começa, ele vai e volta. É isso aqui. Como vencer o anticristo? Como vencer a concupiscência dos olhos, ou melhor, o desejo dos olhos, da carne e a soberba da vida? Como não ser enredado em vãs filosofias e sutilezas do mundo, como diria Paulo? Como permanecer na verdade? Como está na verdade? Aqui, ó. Permaneçam em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Permaneça na palavra. Essa mensagem inteira, pode ser que se você quiser botar um tema, permaneça na palavra. Olha, bom, né? E aí exposição sobre isso aí. Mas pode usar aquela pintura, não bota uma Bíblia aberta escrito permaneça na palavra, que isso, pelo amor de Deus, né? Isso aí a escolinha faria, nada contra a escolinha, mas assim, a criancinha da escolinha faria, né? Vocês são design, faz um negócio bonito, tá? Você pode botar uma pessoa dentro da palavra, assim, permanecendo, não sei, faz uma montagem. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. Meus irmãos, veja que não é uma questão de, vou me chicotear, vou fazer jejum de Daniel, primeiro que a Bíblia nunca mandou fazer jejum de Daniel, vou fazer 40 dias de jejum, tu vai começar os 40, o jejum vai terminar, não sei se no céu, né, que vai morrer por inanição. Sabe como? Permanecendo. E o que é fantástico, ele fala assim, permaneçam em vocês, ou seja, permanecer em nós, o que vocês ouviram desde o princípio. Por que ele bota desde o princípio? Porque às vezes a gente permanece, mas a gente quer coisa nova. Eu quero uma novidade. Novidade, meus irmãos, é que Jesus ressuscitou. Você não precisa de uma doutrina nova. Permaneça. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. E aí, novamente, por que eu não consigo entender? Por que eu defendo que é possível perder a salvação? Porque se eu não permanecer, eu não sou salvo.
Então, para mim, é possível sim. Não no sentido de que é possível que Satanás me tire da mão do Pai, porque a Bíblia é clara em dizer que ninguém nos tira. Mas eu posso sair como filho pródigo se eu não permanecer. Mas o tema não é esse. Voltando. Permaneçamos na sã doutrina. E orgulhosamente que há 25 anos esse ministério tem pregado. Não que seja a palavra desse ministério, mas a palavra de Deus através desse ministério. Pode passar. Esta é a promessa. Qual? Vida eterna. Vida eterna, meus irmãos. Enquanto o mundo é passageiro e fugaz, Cristo, que tudo passa. Havendo línguas passarão, havendo ciência passará, mas permanecerão 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. E dentre dessas, o maior é o amor. O amor de quem? De Deus, por você, por mim, por nós. Permaneçamos nele para a vida eterna. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, vai dizer Paulo. Não julgo já tê-lo alcançado, mas prossigo para o alvo. Pode passar. Isso, e aqui, olha só, isso que acabo de escrever para vocês é a respeito dos que estão tentando enganá-los. Estão tentando enganar você e sua família. Estão tentando, gente, não é teoria da conspiração, está escrito. Estão tentando enganar você, sua família, seu coração, tudo de você. Ah, então, aonde está a verdade? Na palavra. Na palavra. Palavra. Pode passar. E aí, deixa eu só ver aqui. Isso. Eu vou ler do 27 ao 29, depois eu comento e termina, porque tem que terminar. Senão eu continuava pregando. Quanto a vocês, a unção que receberam, que unção? O Espírito Santo. Dele permanece em vocês. E não precisam que alguém os ensine. A minha vontade era terminar de ler isso aqui e falar assim: estou indo embora, vocês já têm a Bíblia, não precisa de mais ninguém ensinando. É claro que não é esse o contexto, tá? Mas a minha vontade era fazer isso. Aquilo que ele está falando é o seguinte: vocês não precisam de nada novo. Não precisa de nada novo. Por quê? Porque vocês já têm o Espírito Santo. Mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, por isso que não dá para dar desculpa que foi enganado. E é verdadeiro o Espírito Santo, e não é falsa, veja que ele faz questão, né, de entrar na cabeça. Permaneçam nele, como também ela quem? A unção ensinou a vocês. Permaneçam no Espírito Santo, na palavra da verdade. Pode passar. E agora, filhinhos, novamente, veja que a questão toda é essa. Permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, aqui está falando da segunda vinda, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados. Como assim não sejamos envergonhados? Porque vai ter muita gente sendo envergonhada naquele dia. Senhor, mas a gente não expulsou demônio, a gente não pregou, a gente não curou, o que o Senhor vai falar? Apartai-vos de mim, maldito. Para que a gente não passe essa vergonha, aquela vergonha do telão do juízo final, sabe? Para que a gente não passe essa vergonha, permaneçam nele, tendo de nos afastar, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados, tendo de nos afastar dele no dia de sua vinda. Você sabe o que significa se afastar dele no dia de sua vinda, né? É ir para onde? Para o inferno. Pode passar. Se sabem que ele é justo, ou seja, que Deus é justo, não preciso explicar, reconheçam também que todo aquele que pratica justiça é nascido de Deus. Ou seja, reconheça a justiça de Deus. E aí, para terminar, eu fiz um comentário de que nós não precisamos de mensagens adulteradas, a gente não precisa que o evangelho seja modificado. Ah, mas eu não gosto. Tudo bem, você pode não gostar de Jesus, você vai para o inferno, sim, é o seu direito. Mas não cabe a nós modificarmos a palavra. E aí, o último comentário que eu separei é da Bíblia de Estudo da Reforma. Os verdadeiros permanecem em Cristo. O Alessandro falou, né? Quem é de verdade sabe quem é de verdade. Não sei qual é a aplicação, isso não é um versículo, mas olha só. Os verdadeiros permanecem em Cristo, por meio da fé e em todos os seus ensinamentos. Há muitos anticristos, falsos mestres, que se infiltram na igreja e tentam desviar os cristãos para longe da verdade de Cristo. Se não conhecemos bem as Escrituras e se somos incapazes de reconhecer os falsos mestres, corremos sério risco. Na palavra de Deus e pelo seu Espírito, revestimento de poder, temos tudo o que precisamos para mostrar a diferença entre a verdade e a mentira. Nós já temos tudo o que precisamos para ter a certeza da nossa vida eterna. Em suma, eu resumo essa frase toda em uma frase. Permaneça na palavra. Meu irmão, minha irmã, o que você precisa é
permanecer na palavra. Permanecendo na palavra, por ação do Espírito Santo, porque a gente não faz isso por vontade, que a gente não tem capacidade disso, mas o Espírito Santo que já está em você, porque você já está salvo, nos auxilia a permanecermos na palavra, mas a gente tem que obedecer. Permaneça na palavra e você vencerá o anticristo, os falsos mestres, as falsas doutrinas, a mentira. Em resumo, nos 25 anos desse ministério, essa não é a mensagem dos 25 anos, mas faz parte. Nos 25 anos desse ministério, 6 anos de nível de Deus Madureira 3, que sejamos, meus irmãos, a gente pode faltar tudo nesse ministério, mas permaneçamos na palavra de Deus. Feche seus olhos, que eu preciso acabar o culto. Eu acho que hoje a gente bateu o recorde de tempo de mensagem, foi 1h10. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, no final desse culto nós queremos clamar pela intercessão do Espírito Santo, a fim de que possamos permanecer na Tua palavra, Senhor. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, quando fomos pedras de tropeço, Deus, ou quando nós tropeçamos em falsas doutrinas, em anticristos, em erros. Senhor, nos perdoe todas as vezes que o desejo dos olhos, o desejo da carne e a soberba da vida tomou conta do nosso coração. E pecamos desenfreadamente, reiteradamente, Senhor, mas estamos aqui. A fim de clamarmos pela Tua graça e misericórdia, tem misericórdia de nós. O que nós pedimos, Senhor, como presente nos 25 anos do ministério de Deus, é que o Senhor, através do Espírito Santo, nos possibilite permanecermos inabaláveis na Tua palavra, pois ela é a lâmpada pelos nossos pés, que ilumina os nossos caminhos, Senhor. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, que nos confiou a palavra da verdade, que nos chamou, que nos busca, que nos ama. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Muito obrigado por esse dia. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos ajude e nos capacite em tudo que ainda há de acontecer. As reuniões, o workshop, o evangelismo, em especial a comemoração à noite. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Muito obrigado por tudo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Mão no seu coração, meu irmão, minha irmã. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com você e sua família hoje para sempre. Então, digo amém. Permaneça na palavra. Tem café. Eu botei até mais água no café para render, então pode tomar um cafezinho. Deus abençoe. Está encerrado esse culto em nome de Jesus.